que o Senhor está na casa, isso é fato. Mas eu te peço agora, Pai, uma proteção sobre a mente da tua filha. Que tu tire, Pai, o impedimento, tire o embaraço. Cobre ela com o teu sangue, toda a sua família. Que o Senhor possa repreender toda a investida de Satanás contra a vida da tua ungida, Pai. A boa obra que o Senhor começou na vida dela, o Senhor não vai deixar pela metade. Então trabalha de uma maneira extraordinária sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma sexta-feira estamos aqui para aprender um pouco da palavra do Senhor. Tem motivo de gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando. Então, sem perda de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Todos encontraram? Amém. Bom, nós vamos ver só um versículo aqui de João capítulo 3, é o versículo número 3, que diz assim: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podemos assentar. Bom, eu trago aqui uma introdução sobre esse texto muito conhecido, João capítulo 3. É um texto pequeno que começa do versículo 1 até o versículo 15, mas esse texto ele traz grandes ensinamentos. E sobre esse texto aqui eu vou trazer este estudo esta noite 5 tópicos. Então eu trago aqui uma introdução que fala assim: nesse trecho do Evangelho de João, conhecemos Nicodemos, um fariseu, um líder dos judeus, que vai ao encontro de Jesus à noite para conversar com ele. Nicodemos, ele reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus por causa dos milagres que realizava. Jesus então lhe revela uma grande verdade espiritual quando ele diz: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos, sem entender, pensa que Jesus fala de um novo nascimento físico. Mas o Senhor explica que se trata de um nascimento espiritual, produzido pelo Espírito Santo. Jesus compara a ação do Espírito com o vento invisível, mas com efeitos perceptíveis, mostrando que o novo nascimento é uma transformação interior e espiritual. Ele também repreende Nicodemos por não compreender essas verdades, mesmo sendo mestre de Israel. Por fim, Jesus lembra o episódio em que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, explicando que, da mesma forma, ele seria levantado na cruz para que todos os que creem nele recebam a vida eterna. Aqui, João capítulo 3, o versículo 1 e 2 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor fez, se Deus não estiver com ele. Então aqui nesses 2 versículos
nós vemos que Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus. E que podemos entender aqui que Nicodemos, ele era o quê? Um fariseu, ele era um membro do Sinédrio, ou seja, um dos principais líderes religiosos dos judeus. E também nós podemos entender que ele vai até Jesus à noite, talvez por medo, até mesmo por ser visto pelos demais fariseus, e mostrando sede espiritual, porque Nicodemos, ele queria entender mais sobre os milagres e o ensino de Jesus, como a palavra está dizendo, Senhor, tu és mestre. Ele chama Jesus de Rabi. Sabemos que é Senhor, mestre, vindo da parte de Deus. Então nós podemos entender que Nicodemos, ele já sabia que algo tinha de diferente ali em Jesus, porque Jesus ali estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Porque mesmo a palavra vem nos dizer também aqui, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se não estiver com eles o Senhor nosso Deus. Aleluia. Então aqui nós podemos ver no Evangelho de João que Nicodemos é citado 3 vezes. No versículo 7, João capítulo 7, se você quiser acompanhar, João 7. João capítulo 7, versículo 50, 51. Nicodemos também aqui é citado. João capítulo 7, 50, 51. Diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aleluia. Nicodemos, ele defende Jesus ali no Sinédrio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Nicodemos também ele é citado no João capítulo 19. 39 diz assim: e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e óleos. Veja só o que o versículo está falando, que Nicodemos, aquele que foi anteriormente ter falado com Jesus à noite, ele foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e óleos. Então aqui esse texto aqui vem falar sobre o sepultamento de Jesus. Então esse texto aqui, ele relata que Jesus, ele foi açoitado. No capítulo 19 de João, o texto relata isso, que Jesus, ele foi açoitado, ele foi coroado com uma coroa de espinhos, zombado pelo povo, que exigiu que Jesus fosse o quê? Crucificado, porque foi o povo que condenou Jesus. Aleluia. E que ao lado de Jesus havia 2 homens que também foram crucificados. Antes de Jesus morrer, ele confiou a sua mãe ao seu discípulo amado. E quando Jesus confiou a sua mãe ao seu discípulo amado, ele disse: está consumado, entregando que o seu espírito. E o texto também relata, no versículo capítulo 19, que um soldado furou o lado de Jesus com uma lança, e saiu daquele furo, saiu água e sangue. E o texto que acabamos de ler, esse versículo aqui, quando diz que Nicodemos, aquele que anteriormente tinha falado com Jesus à noite, ele levou com ele cerca de 5 quilos de um composto de mirra e óleos. Se você for ler a partir do versículo 38, você vai ver aqui que depois de tudo aquilo, quando Jesus foi condenado, Jesus estava na cruz, quando ele foi sepultado, aqui a palavra vem dizer que José de Arimateia, um que era discípulo de Jesus, ainda em segredo porque tinha medo dos judeus, ele foi diante de Pilatos e ele pediu permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos ele deu essa permissão. Então José de Arimateia,
ele foi e retirou o corpo de Jesus, juntamente com Nicodemos. E José de Arimateia e Nicodemos, eles se tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, o qual Nicodemos tinha levado, como era de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento, no lugar onde Jesus foi crucificado. E ali havia um jardim, neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então aqui, como eu falei anteriormente, Nicodemos, aqui no Evangelho de João, ele é citado por 3 vezes. Quem era Nicodemos? Um fariseu, mestre do sinédrio. Então eu trago aqui Jeremias, pastora Suzy, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O que ele diz? Jeremias 29, 13. 13. Vocês me procuraram e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É diferente, né? A mais bonita, né? Amém. Buscar-me-eis e me São várias traduções, mas o sentido é o mesmo. achareis. Mais bonito. Amém, amém. Bom, Deus aqui, ele promete que será encontrado por aqueles que buscam o quê? Com sinceridade. Porque é isso que acontece. É o que a palavra está dizendo: buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. Então, o Senhor, ele é achado por mim, por você, quando nós buscamos com todo o nosso coração. E ele não revela a quem o procura de forma superficial, mas aqueles que o buscam com fé, arrependimento e entrega total. Então, esse versículo aqui, ele ensina sobre a importância de ter um coração verdadeiro e dedicado na busca por um relacionamento com Deus. Era o que faltava para aquele povo que estava ali cativo na Babilônia. Aleluia. O capítulo ele vem relatar sobre a carta de Jeremias para os cativos que estavam ali na Babilônia. E Jeremias, ao escrever essa carta ela foi enviada para os profetas, para os anciãos, para o povo e para os sacerdotes que estavam ali cativos na Babilônia. E se você for ler o texto, você vai ver essa carta escrita a partir do capítulo 4. Está escrita a carta de Jeremias. A partir do capítulo 4, você for ler com a sua Bíblia aí, está aberta, vai até o versículo 13, que acabamos de ler. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E é isso que o Senhor falou para aquele povo nessa carta que foi enviada para os sacerdotes, o povo que estava cativo na Babilônia, porque eles foram deportados para lá, porque aquele povo estava rebelde, na desobediência a Deus, não estava se agradando, eles estavam adorando a outros ídolos. Mas o Senhor, ele é aquele que é misericordioso, e essa carta ela foi levada por Elasa. Elasa era filho de Safã. Ela foi levada por Elasa e Gemarias, que era filho de Euquias. E a carta foi entregue para o povo ali na Babilônia. E essa carta, como diz o versículo, vai dizendo: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então aqui traz um ensinamento muito rico, que quem busca Deus com sinceridade e coração íntegro o encontra, pois ele está sempre disposto a revelar aos que o amam e que o procuram de verdade. Não é assim? E é desse jeito, todo aquele que verdadeiramente busca o Senhor de coração, de verdade, que se humilha na presença do Senhor, o encontrará. É o que a palavra diz. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Eu.
buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu estava sentada ali naquela cadeira do meio, você bem específica, e eu ouvi várias orações aqui. Mas quando o Jonathan pegou o microfone, eu chorei. Eu tenho certeza que Deus ele recebeu a oração dele. Eu não estou dizendo que não recebeu as demais orações. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a oração dele foi diferente. Está certo. Todas as vezes que a gente vai começar uma oração, o certo é esse. É eu me humilhar primeiro. Senhor, olha, eu estou aqui. Mas olha, Senhor, eu sou falho. Olha, Senhor, eu sou errado. Olha, Senhor, eu não posso. Olha, Senhor, Tu és Deus, mas eu sou pó, eu sou cinza. Então, ele expôs ali o que ele estava sentindo. Entendeu? Ele orou de uma maneira totalmente diferente. Que eu tenho certeza que a oração dele tocou no coração de Deus. Porque eu chorei. Eu senti a oração dele. Para mim ter chorado, foi o próprio Espírito Santo intercedendo por ele. Ele disse, só Tu sabe, Deus, como eu cheguei aqui hoje. Ele disse isso. Entendeu? Então, oraram pelos governadores, oraram pelo Rio de Janeiro, oraram pelas drogas, oraram por tudo. Mas ele foi o único que se humilhou nessa noite diante de Deus. Não estou dizendo que o Senhor não ouviu a oração de vocês. Não estou dizendo isso. Mas eu tenho certeza que a oração dele foi ouvida. Foi. E Deus se agradou da oração dele. Então, se o diabo luta na vida desse varão, é justamente por isso. Porque Satanás sabe que ele, com Jesus, vai ter o estrago no inferno. Ele vai fazer estrago. Entendeu? Espero que ele levante, espero que ele fique firme. Estou torcendo por ele. Entendeu? Porque eu tenho certeza que ele é um potencial. Que Deus salve e que Deus liberte a vida desse jovem. Amém. Glória a Deus. Como dizem a Gil, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. É desse jeito que o Senhor faz. Porque é muito forte esse versículo. Buscar-me-eis. Tem uma condição. E me achareis. Quando? É uma condição. Quando tu me buscar. Com o teu coração. Não vai aparecer. Entendeu? Eu sempre explico que a oração e um culto é uma oração pelo culto. E ele falou tão bonito, ele, Senhor, e os teus filhos que estão vindo para cá, ele falou. Entendeu? Eu não via ele orando. É como se fosse um anjo que estivesse orando com o microfone na mão nessa hora. Deus, ele não vê, gente, como a gente vê. A gente julga a aparência, a gente julga o ser humano, mas Deus não vê assim. Entendeu? Só entende o viciado quem já foi viciado. A senhora já foi? Nunca foi, mas eu cuidei. E eu sei que não é fácil. Eu não estou fazendo apologia à droga aqui, não tenho que ele sair daqui se drogar. Não é isso. Mas eu sei que não é fácil. Entendeu? Então, se a pessoa que estiver do lado não se vestir de mulher e ajudar, é difícil a pessoa levantar. Porque não depende de igreja, não depende de esposa, não depende de ninguém. Só que a família, numa hora dessa, é fundamental para ajudar o jovem desse levantar. Entendeu? Tem que botar na grade mesmo, meter chave, cadeado, vai ficar aí. Entendeu? Tem que ser guerra mesmo, entendeu? Se a pessoa não estiver disposta, é difícil, vai vencer. Mas eu creio na vitória dele. Ora, poxa. E o segundo tópico que trago aqui sobre esse texto vem falar sobre a necessidade do novo nascimento, que é o versículo 3, que Jesus, quando ele responde a Nicodemos, foi o versículo-chave que nós lemos. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus, ele revela a condição do homem, quando ele diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus, nesse versículo, ele está declarando isso, falando para Nicodemos. Aqui Jesus revela que a condição do homem, todos precisam de quê? De uma nova vida espiritual, ou seja, um novo nascimento. Isso significa o quê? Renascer espiritualmente, deixando o quê? A velha criatura, dominada pelo pecado, e recebendo o quê? Uma nova natureza guiada pelo Espírito Santo. Não é assim? Nosso caráter. Porque receber uma oração é uma coisa. O Senhor recebeu. Agora, salvação
diferente. Independente da tua oração ter subido ou não, porque vai falar alto aí para chegar até a glória, realmente a salvação, vai depender do caráter. Vê que tem crente que passa anos na igreja, mas não muda, pisa no pé, né? Não muda. É caráter. Então, é o nosso caráter que precisa ser tratado. E quem vai tratar do nosso caráter somos nós. Não é Deus que tem que fazer alguma coisa. Deus não vai fazer, querido. É tu. Não vai fazer. Ele vai te ajudar, entendeu? Através do teu esforço. Aí vai ajudar. Mas ele vai fazer. Tem gente que acaba tudo. É dois. É na costa de Deus e na costa do diabo. Não foi o diabo. Não é Deus, não. É ele. Eu preciso de libertação. É isso aí. Uma nova natureza. Né? Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque esse Nicodemo, ele era letrado, entendeu? Tinha uma sabedoria, mas era uma sabedoria humana, entendeu? Então ele precisava ser de novo, ele precisava conhecer Jesus, entendeu? Então, não adiantava todo o conhecimento dele se ele era um homem carnal. Ele não era espiritual. Exatamente. É por isso que Jesus fala no texto, né? Nascer da água e do Espírito. Vê que ele disse, mas como pode uma mulher, um homem já entrar no ventre, entendeu? É carne pura, ele não entendia muito Era espiritual. sendo, como Jesus falou para ele, você é mestre e não conhece. Ele conhecia realmente isso, era carnal, humano. Ele não conhecia. É isso aí. Então veja aqui uma referência, está em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. 5:17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pronto. Qual é? 17? 5:17. A idosa. É a idosa. 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É o que eu acabei de falar, né? Que nós temos que renascer espiritualmente, deixando o velho morrer, o pecado, e nascer de novo do Espírito. É o que está dizendo aqui, Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas, aquilo que você já praticava no passado, eis que se fizeram novos. Então, aqui, essa segunda carta de Paulo, aqui ele está falando para os membros da igreja de Corinto. E o que podemos entender aqui neste versículo, que Paulo aqui, ele está ensinando que quem aceita Cristo e vive unido a Ele se torna uma nova pessoa. Assim, passando do pecado, o erro e deixado para trás e começar uma vida transformada por Deus. Em Cristo, o ser humano ele é renovado completamente o quê? Os seus pensamentos. Se eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Então, os meus pensamentos são outros. A nossa atitude é outra. E os nossos propósitos, tudo muda. Porque nós somos o quê? Uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. É assim? Todo aquele que é nascido do Espírito, ele não é mais aquele. Tudo se fez novo. E tudo se transforma, tudo se completa. Os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus propósitos, tudo muda. Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Cristo. Quando você tem verdadeiramente um encontro com Jesus. E era isso que Nicodemos não entendia. Sobre o novo nascimento. Nascer de novo. Do Espírito. Ele só entendia como a pastora relatou. A carne humana. Ele era um estudioso. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer comentar? Mais alguém? Somente a pastora? Tem vários aqui. Bora. Vamos abrir Tito, capítulo 3. Tito 3, 5. Vou deixar você ver ele agora. Olha, eu não sabe onde está Tito. Sei sim. Tito 3 o quê? Tito, capítulo 3, versículo 5.
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Outra tradução diferente da dela. Tito o quê? Não pelas obras de justiça. Não pelas obras da justiça. Que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. Qual é? 3. 3:5. Tudo igual aqui. Mas ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós. Então nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador Aquele versículo e renovador do do Espírito Santo. no teu nome, os discípulos chegam com ele e dizem, Senhor, e chegaram felizes que expulsaram demônio, que afetaram. O Senhor não se alegre. Eu vou parafrasear aqui. O Senhor não diz, o Senhor disse para ele, não se alegre, porque vocês expulsaram o demônio, porque vocês foram a casa da Gisele e oraram por ela. Não se alegre por isso, mas se alegre, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus já faz salvação naquela hora. Eu estava empolgada, porque eu estou pastoreando 20 anos aqui. Está entendendo? Aí eles chegam na hora lá, o meu pai diz, ei, vai, que eu não te conheço. Isso é triste. Quer dizer, não é pela obra não, viu, Jair? Tá vendo, Jair? Olha, vocês têm que ler o versículo, olha isso. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós. Tito 5. 3:5, gente, acorda. Vocês querem ficar aí atrás, no fundão? 3:5. Olha, eu vou repetir. De justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Nós somos salvos pelo que? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que a salvação não vem das boas obras ou méritos humanos. Não. Mas é resultado da misericórdia de Deus. Entendam, ele nos purifica e transforma por meio do Espírito Santo, que nos dá uma nova vida espiritual. Aleluia. Então a salvação é o que? É um dom gratuito da graça de Deus. Essa nova vida é quando nós aceitamos a Ele, a Jesus Cristo, como muito salvador de nossa vida. E nos transforma. Tudo aquilo que era velho se faz espiritualmente. Uma nova vida se inicia a partir da vida. Então, a salvação é um dom gratuito da graça de Deus, concedida por meio da ação regeneradora do Espírito Santo. Não algo que possamos conquistar por nossos próprios esforços. De maneira alguma. Muitos pensam assim, posso dizer, o povo católico, eles acham isso porque eles praticam o Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Muito bem. Aqui o texto, Aqui não ele tem fala do pecado para a salvação pela graça. Ele, olha só, ele lhes deu vida. Vocês estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados. Está bem claro esse versículo que Paulo está falando aqui. O que ele falou? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, porque o homem, quando ele está no pecado, nas suas transgressões, ele está morto, mas Deus lhes deu vida. Aleluia. Então aqui nós podemos entender neste versículo Vê que a gente aqui, fica mais bonita. Quando a gente está com Jesus, a gente é mais bonita. É vida, a gente recebe vida. A pessoa está lá no lugar, tudo se transforma, tudo se imagina. Olha, quando eu dormi, eu amanheci bonita de manhã.
A mãe disse até seria uma luta. Cirurgia. E ele estava lá dentro da igreja. Tu vê essa falática. Tu vê essa falática, está dentro da igreja. Ele não aceita. Por que é que a pessoa não está falando dela fica feia? Ela pode fazer academia, né? Para ficar sarada. Ela pode mudar as coisas para ver. Enfim, fazer um monte de coisa. Mas ela sempre diz ela fez. Ela não permite, por exemplo. Observar isso. A pessoa fica assombrada. É assim, fica feia, a pessoa fica feia. Uma pessoa diz assim, para mim, eu fico muito bonito na academia, assim, fica bonito na casa de Jesus. Aí eu totalmente enganado. É só o exterior. É isso aí. Então, aqui, esse versículo aqui, Paulo ele lembra o que? Aos cristãos que antes de conhecerem a Cristo estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas Deus em sua graça deu-lhe nova vida através de Jesus Cristo. É isso aqui que o versículo está ensinando. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Alguém quer comentar? Então, aqui a mensagem principal vem dizer o quê? Que sem Cristo, o ser humano está separado de Deus e sem vida espiritualmente. Porém, por meio de Jesus, Deus nos dá uma nova vida e nos restaura a comunhão com Ele, não é assim? Então, nós podemos entender também que todo ser humano deverá ser alcançado pela graça transformadora de Deus em nossas vidas, não é assim? Dessa forma, alguém quer comentar a respeito? Todos estão entendendo? Vamos seguir adiante. Vamos prosseguir aqui com o texto. João 3. Vamos passar para o versículo 4. Aqui nós vamos ver a dúvida de Nicodemos. Por quê? Olha o que diz aqui o versículo 4. Nicodemos perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar no ventre materno e nascer uma segunda vez? Foi uma pergunta que ele fez para Jesus. Por quê? Porque Nicodemos, ele não entende o que Jesus diz. Ele pensa em um nascimento físico. Por isso que Nicodemos, ele fez essa pergunta para Jesus: mas como pode um homem nascer sendo velho? Isso mostra que ele entendia apenas do lado humano das coisas e não o espiritual. Só o carnal. Vocês estão entendendo? Trago uma referência, só uma referência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem Ora, o natural. homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Explique, pastor. O homem natural na carne, sem Jesus, sem a presença do Senhor. É exatamente o que Nicodemos. Estava na carne. Não conhecer Jesus, não tinha a presença do Senhor. Né? Porque o homem espiritual, ele passa a ter o discernimento de espírito. E ele sabe. Foi o que eu falei agora, né? Eu senti quando esse menino orou. Entendeu? A gente sente, a pessoa tem um discernimento. Entendeu? Mas por isso é necessário você ter a presença. Está ligado com o céu. Tem aquela pessoa que ela vem para a igreja, mas o pensamento dela está lá fora. Aí as coisas estão acontecendo aqui dentro e ela passa batida. Entendeu? Porque só está o corpo dela sentado nessa cadeira. A mente dela está lá fora, pensando nas dívidas, nas roupas, no sapato, no cabelo. Esse versículo aqui, ele deixa bem claro para o nosso entendimento, quando Paulo fala aqui. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque não entende. Quem é carnal não entende. Como é que pode um homem velho entrar no ventre? Exatamente. Entendeu? Para ele foi uma loucura. Era uma loucura. É o que muitos entendem assim. Fisicamente falando, nunca pode o pai nascer.
ensinando o quê? Paulo aqui ensina aos cristãos de Corinto que há uma diferença entre o homem natural, aquele que vive segundo a carne e a sabedoria humana, porque Nicodemos ele só tinha o quê? A sabedoria humana. Então, o espiritual, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. Então, quem vive segundo a carne não entende as coisas de Deus. O entendimento espiritual vem do Espírito Santo. Portanto, para compreender a palavra e os mistérios de Deus, é preciso nascer de novo e andar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Era o que Nicodemos não estava entendendo. Vamos para o versículo 5 e 6 do texto de João. 5 e 6. Que vem dizer. Jesus aqui ele responde para Nicodemos, dizendo assim. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascer da água, vamos ver aqui que o nascer da água e do Espírito, foi o que acabamos de ler. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a água simboliza o quê? A purificação e o arrependimento. O Espírito representa nova vida que vem de Deus. O novo nascimento é o ato pelo qual o Espírito Santo lava, purifica e renova o coração do homem. Há um renovo. Há um renovo na vida do homem, no seu coração, quando realmente há uma purificação e aí vem o Espírito Santo na nossa vida. Vamos ver aqui uma referência, Ezequiel 36. Ezequiel 36. 25? Capítulo 36. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É 26, 27? Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 até o 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Versículo 25 e 27. A palavra de Deus é excelente. Como? Aí está escrito a palavra de Deus. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos, e eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardando e observem os meus juízos. Então, aqui nesse texto, você for ler esse texto de Ezequiel, capítulo 36, você vai entender que Deus aqui ele promete purificar o povo de Israel de todos os pecados, ou seja, dar um novo coração e colocar o seu espírito dentro dele.
esse novo coração, ele representa uma vida transformada, sensível à vontade de Deus e ao Espírito Santo. Ou seja, nos capacitaria a andar em obediência aos mandamentos do Senhor. Amém? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Posso dizer que quem é nascido de novo deixa as obras da carne e passa a viver o quê? Guiado pelo Espírito. É isso aí. Quem é nascido de novo deixa as obras da carne e passa a ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque aí o quê? Nós vamos receber o quê? Uma purificação. Quer dizer, tudo aquilo que está dentro de nós, toda aquela impureza, aquelas práticas, tudo aquilo que fazíamos, nós vamos ser o quê? Purificados. Então, para receber o novo nascimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que ter o quê? Essa purificação. Sim. Então, Deus, ele promete o quê? Limpar, renovar e guiar o seu povo por meio do seu Espírito, dando-lhe um coração novo e uma vida de obediência. Porque todo aquele que realmente tem um encontro com Jesus, que já foi purificado, ele jamais vai praticar as práticas que ele fazia no passado. Por quê? Porque ele já teve um novo encontro com Jesus, que foi pela graça, e também um novo nascimento através do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter o quê? Obediência. Não é assim? Ele sente vontade, até crente por ser, não tem aquela convicção cidadã espiritual mesmo. E o pior é quando você acostuma assim. Tem que ter libertação, ter temor, entendeu? De praticar as coisas que tem nesse mundo. O pior tem que esse que não cai endemoniado, é o pior. Porque quando tem demônio, a gente expulsa o demônio. Mas quando não tem, é o pior, que fica camuflado. Temor a Deus e a sua palavra. É forte. Porque quem rouba mais, quem adultera mais, quem mente não é para mentir mais. Tem aquela convicção, não querer mostrar para os outros. Eu admito que eu sou crente, não, aquele temor mesmo. Não vou fazer isso. Ser correto diante do Senhor e dos homens também. Não tem que ser nada fingido. Entendeu? Tem que ser mesmo. Jesus me respeitou. Jesus me salvou. Entendeu? Jesus me salvou. Sempre você vai ter. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. As coisas velhas ficaram. Mas sempre tem, mano. É caráter. Quem tem caráter forte É difícil. e que não. Desse O jeito. jeito é esse. É caráter. Meu pastor, ele dizia isso para mim, pastor. Ele dizia para minha irmã Rosângela, você deixar o cabelo crescer, né? Você mudar uma roupa, é fácil. Mas o caráter, é difícil. Então tem que ter esse novo nascimento com o Espírito Santo. Aí por isso que a pessoa jogar no leito, aí permite, né? Os processos, justamente, é para nos purificar. Purificar, né? Quer ver como É fica manso? o que a palavra diz. O homem fica manso quando ele está doente. Ficou bom já é. Ninguém gosta de ficar É, doente. já coisa massa. Tá dormindo, acorda. Ninguém gosta de ficar doente, né? Ninguém. É isso aí, vamos continuar. Vamos para o versículo 7 e 8 de João, que vem falar o mistério do Espírito Santo. Que quando Jesus ele diz, o vento sopra onde quer, assim é todo que é nascido do Espírito. João, versículo 7 e 8, do capítulo 3, vem dizer assim, ó, não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Olha só esse entendimento aqui. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quem entendeu aqui o versículo?
Vou ler novamente, acompanhe aí, ó. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento, ele sopra onde ele quer, não é assim? Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim, olha o que Jesus aqui está enfatizando. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, abra sua Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Até onde é? Isso. É Até o 4. Até 4. Muito bem. Obrigada. Acompanhar os demais aí? Amém. Atos 2, versículo 1 ao Vocês 4. falaram um pouco. Amém. Todos entenderam? Então eu quero ouvir vocês. Os melhores alunos têm que estar na frente. Né, meu amor? A gente sente o vento ele batendo no nosso corpo, mas a gente não vê. É mesmo assim o Senhor. A gente sente ele, mas não vê ele. Presta atenção. Aqui em Atos, no capítulo 2, Aquele que é vem nascido do falar. Espírito, ele quer dizer isso nesse versículo. Aquele que é nascido do Espírito, ele não se governa mais. Exatamente. É isso aí. Eu fecho o pacote, é isso aí. Entendeu? Eu não posso dizer amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, se o Senhor permitir. Aquele que é nascido do Espírito é diferente. O vento sopra, assim como o vento sopra, tu não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Negócio de bater no peito e dizer eu vou pro culto já que eu quero. Está errado. Aquele que é nascido tem que estar para isso, Senhor. Forte. Passou o recado, né? Muito bem, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele não Não se se governa governa. mais. Vem com sono, vem cansado. Não se Vem governa. com calo no pé, vem descalço, vem nova de chuva, vem no sol quente. Mas vem. És uma nova criatura. Não se governa. O Espírito Santo até fala, não, mas eu não vi tanto te fez de surda. Ele falou, vai para a igreja. Muito bem. Então, aqui esse texto aqui de Atos, no capítulo 2, vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. É forte. Forte. O que eu trago aqui, somente um resumo aqui, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, porque estavam todos reunidos. E com um som como um vento forte e línguas de fogo encheram todos eles. Como resultado, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, capacitando-os para proclamar o Evangelho a todas as nações. Eles estavam da maneira que o Senhor queria que eles estivessem. Exatamente. Eles estavam na obediência. Eles estavam esperando a promessa. Entendeu? Uma união que a gente não vê mais na igreja hoje. Pois é. A gente não vê mais. Olha só, o entendimento que nós Um vemos. quer uma coisa, outro quer outra. A gente compra uma mesa, bora inteirar. Um diz, não, mentira o meu nome, eu não vou inteirar, não vou ajudar. Aí depois vai gastar lá na feira, outra coisa, gasta para ali. Não une, se unisse, era diferente. Quando todo mundo está unido, é diferente. Isso chama a atenção de Deus, quando o povo está unido. Entendeu? Deus não vai trabalhar onde tem divisão. Verdade. Isso é verdade. Tem que ter união, gente. Tem que ter união. Jamais Deus opera no reino dividido. Jamais. Ele não fala que a gente não correu perfeito, mas eles eram unânimes. Unânime. Por quê? Porque como eles estavam todos unidos. Fazendo o quê? Quando veio- Esperando o quê? A promessa. Nós também estamos esperando a promessa, mas está tudo desunido.
Jesus, tem que nascer de novo. Essa palavra que está ministrando é uma exaltação. Com certeza. Eu já preguei várias vezes essa mensagem para a glória de Deus. É uma exaltação. Nascer de novo. É porrada mesmo. Realmente, mas como o estudo tem que ser mais assim, não. Batendo devagar, vai batendo. Exatamente. Está Então, na tua mão aí o cajado. é isso aí. Vamos prosseguir. De novo todos os dias. A mensagem é forte, é. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. O versículo é o 22 e o 23. Minha Bíblia não tem Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Todos abriram essa Bíblia aí, Gálatas, capítulo 5, Cadê a mansidão? versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Presta atenção aqui nesse versículo 22. Acompanhe aí, irmão. Esse versículo, quando fala aqui, ó, mas o fruto do Espírito. Entendam, aqui está o quê? No singular. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito está no singular. É amor. Então, aqui, se o fruto do Espírito é o amor, ele traz o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É só Então, pisar no pé que a gente vai ver os nossos aqui. todo aquele que nasceu verdadeiramente já do Espírito, ele tem o que? O amor. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está falando aqui nesse versículo é o amor. E o amor, ele traz tudo isso aqui. Ele traz alegria, ele traz paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. Cadê o amor? Cadê? Cadê o amor? Uma água. Tá pegando. Não existe para aquele que dá lugar para o Espírito, né? Oi? Só existe por isso, todo esse fruto para aquele que dá lugar para o Espírito, né? Que alimenta o Espírito. Aqui em Atos, eles foram selados, nesse dia eles foram selados. E esse povo que foi selado nessa época, eles foram levar adiante o Evangelho, né? E o povo seguiu. Por isso a igreja cresceu, né? Porque eles foram seguindo esse povo aí. Foi princípio, foi aí quando esse povo foi selado. Pelo ponto, né? O Espírito Santo selou. E com certeza eles deram um bom exemplo. Né? Todos que estavam aí receberam que tinham amor pelas almas. Né? Pregar o Evangelho do jeito que o Senhor queria que acontecesse, mesmo que é como que aconteça. Como tem que ser até hoje. As pessoas têm que ter amor e ensinar, de instruir, porque muitos, infelizmente, quer ver o exemplo do homem, quer ver como. Se o homem der bom exemplo, a gente quer seguir aquele que faz, está fazendo correto. Assim, para aquele que dá lugar para o Espírito. O Espírito Santo, como esse povo aí nessa época, Pedro. Aí daí em diante, foi só. Passaram por luta, perseguição, mas eles não abandonaram o foco do que tinha, do que o Senhor queria que acontecesse. Por isso que teve muitas almas que se converteram. Mas outros foram para o inferno. Porque não existe perfeição. No meio do povo desse, tinha um safado. Capítulo 5 de Atos fala de 2 safados, Ananias e Safira. Entendeu? Aí no meio sempre tem, mano. Da feita que passa a ser ser humano,
É joio e trigo, não É. adianta. Vai ser até o Senhor voltar. É joio e trigo. E a gente não pode fazer nada, porque vai separar Jesus. O que tem temor saber que o Senhor está vendo, que para todas as coisas, acho que tem pessoas que Ele machuca. esquecem. Perdeu o temor. Pede temor, eu vou fazer, fulano não está vendo, a minha pastora não está vendo. Aí eu vou fazer o que eu quero. Só que um dia deve ter revelado, Senhor. Não deixa ficar. Nada oculto fica, não fica. Então, o fruto do Espírito é sinal do novo nascimento. Então, Paulo aqui ele apresenta para nós o fruto do Espírito, que são qualidades que se manifestam na vida de quem vive guiado pelo Espírito. Qual é? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O problema é que a igreja não vai buscar mais o fruto do Espírito. Mas tem que ter Hoje, o povo quer estar no repetendo. o amor. A maioria não tem. O amor. Tem o fruto, não tem paciência. não Porque tem se nada. você tiver o amor, você vai adquirir tudo isso aqui que eu estou falando. A alegria, E a a paz, presença. a paciência, a longanimidade, A tudo isso. presença de Deus, quando você tem a presença dele, é diferente. Diz que é evangélico, é cristão, mas não exerce isso aí. Não tem isso. Então, esses atributos refletem o que é uma vida transformada em Cristo. Só que Deus não vai tomar nem por vocês. Dia 31 de outubro, nós estamos ouvindo aqui, estamos ouvindo a palavra. O fruto do Espírito, ele mostra caráter, comportamento. Isso é o que Deus deseja ver na vida de seus filhos, evidenciando o quê? Uma vida guiada pelo Espírito O Santo. Senhor só vai livrar a nossa cara do tempo da ignorância. Estamos aprendendo hoje, né? Ele só vai livrar a nossa cara do tempo da ignorância. A partir do momento que você já sabe, já conhece, mano, é inferno. É céu, é inferno. Não tem Podemos curva. não conhecer. Não tem curva. Não tem curva. É direto. Direto e reto. Mas para quem não conhece, passa É direto. céu ou inferno. Exatamente. Não tem outra. Nem bom conhecido, aquele que conhece já sabe. Não tem meio termo. Não tem meio termo, não tem. Ah, Senhor, não sabia, não existe isso. Vai evangelizar um desviado. Ah, eu já conheço. Né? Ah, eu já sei. Ah, eu já sei. Verdade. Verdade. Teve desviado que falou na minha cara, um monte de versículo, eu fiquei, calma. Eu disse, o maior conhecedor é o diabo. Porque eu pego pesado nessa hora. Ele disse, não adianta falar um monte de versículo e você não obedecer. Vamos prosseguir que o horário está passando. Então, a ação do Espírito Santo é soberano e transformador. Quem nasce de novo manifesta mudança visível de vida, porque a gente vê. Quando realmente há uma mudança de vida, a gente vê visivelmente na vida. Isso. Exatamente. Não, você tem que ter discernimento. Porque na igreja todo mundo é santo. Tem que ter o discernimento. E a sensibilidade. É isso aí. Porque o Espírito ele revela, ele mostra. Tem que ter o discernimento. Ele mostra. Ele mostra. Vamos continuar aqui no texto. Acho que já está quase para finalizar. Vamos lá. O versículo 9 e 10. Nós vamos ver aqui que Nicodemos ele faz uma pergunta. Como pode ser isso? Versículo 9 e 10. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Vejam só. Jesus ele responde que ele, sendo mestre em Israel, deveria saber dessas coisas, pois os profetas já haviam que anunciaram sobre isso. Veja aqui logo uma referência que está em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, versículo 33. Jeremias 31. E
E o versículo é o 33, que diz: Tira todo o volume dele. Tira todo. 31, 33? sim, Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. amém, glória a Deus. Então esse versículo aqui, ele fala sobre o quê? Sobre a nova aliança que Deus fará com o seu povo, né, em tábuas de pedra. Como era na lei de Moisés, né, será escrita no coração das pessoas, ou seja, promete que a sua vontade e os seus ensinamentos estão interiormente no ser humano, guiado por suas ações de forma pessoal e íntima. Então essa promessa, ela mostra que a proximidade de Deus com o homem e o perdão e a transformação interior ele quer realizar em cada pessoa. Amém? Então, eu trago de lição aqui que o conhecimento, não basta somente o conhecimento da Bíblia, né? Se ter experiência com Deus, isso se torna vazio, porque nós temos que ter o conhecimento da Bíblia, mas também nós temos que ter o que? Experiência com Deus. Então, é preciso viver o que se sabe, o que nós vivemos. Vamos continuar aqui no texto. O versículo 11 e 13 de João. Eu estou finalizando. Ficou muito extenso. Versículo 11 e 13, que diz assim: em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Ora, não. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então Jesus aqui ele afirma que o homem não aceita o testemunho de Deus. Ele é o único que desceu do céu e, portanto, ele é o único capaz de revelar as verdades espirituais. Somente Jesus. Somente Jesus pode revelar isto. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Porque há só um Deus e só um mediador entre Deus, o homem, Jesus Cristo, o homem. Exatamente, é só um mediador, Jesus Cristo. Então, somente Jesus ele pode nos conduzir ao novo nascimento e à vida eterna. Então, para finalizar, vamos para o versículo 14, que diz assim, de João 3. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Números capítulo 21, o versículo do 8 ao 9. Moisés, pere uma serpente, fazer uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que atenta para ela. 9. Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém atentava para a serpente de metal e ficava aqui. Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. 8 e 9, muito bem. Então, quando nós lemos aqui João, o versículo 14 e 15, que
diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E o versículo que ele acabou de ler veio falar aqui no 8 e 9. Assim, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, ou seja, um poste, né? Digamos assim, para você entender. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e o pôs sobre a haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então aqui, se você for ver aqui esse texto de Números capítulo 21, vem falar sobre a derrota do rei Arade. Quem era Arade? Arade, ele era um rei, ele era cananeu, o texto está relatando que ele era cananeu, e ele estava ali em Negueb, e quando o povo de Israel ele estava saindo do Egito, ele passou por esse trajeto aqui em Negueb. Então o povo de Israel vinha pelo caminho de Atraim. Então este rei cananeu, Arade, ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então o povo de Israel, o texto relata, a Bíblia diz, que o povo de Israel, ele fez um voto ao Senhor. E ele disse: se de fato entregares este povo, quem era o povo? O povo cananeu. Se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Foi isso que o povo de Israel falou, porque esse rei aqui, ele tinha atacado o povo de Israel quando estava saindo ali e estava passando por Atarim. Então eles fizeram esse voto ao Senhor. E o Senhor, ele ouviu o pedido do povo de Israel. É o que o texto está relatando aqui. Que o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. O Senhor é bom. Entenda só isto aqui. Então os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de honra, porque foi honra para o povo de Israel. Quer dizer, o Senhor, ele ouviu o povo de Israel, entregou os cananeus ao povo, então eles foram honrados, porque eles foram atacados ao sair do Egito por Arade. E aqui vem continuar no versículo 4, vai dizer: então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas, olha esse mais aqui, o povo se tornou o quê? Impaciente. E hoje não é diferente. O povo se tornou impaciente no caminho. Entenda. O povo de Israel ficou impaciente. Por quê? Porque eles, ao sair, eles foram pelo caminho, pelo Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, porque eles estavam seguindo em diante. Então, eles se tornaram impacientes. E o verso 5 diz assim, o Senhor e falou contra Deus e contra Moisés. Quem falou? O povo. Eles começaram a murmurar, eles ficaram pacientes e eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Olha só a murmuração. Depois que Deus ouviu o povo de Israel, que entregou ali os cananeus nas mãos deles e tudo, o povo começou a murmurar, porque tinha que caminhar, tinha que prosseguir. Hoje não é diferente. Quantas pessoas não ficam murmurando? Não é assim? Quantos murmuram? Por tudo está murmurando. Não é desse jeito? O povo começou a murmurar. É carne, é peixe, é peixe. Exatamente. Se chove, é se faz sol, é. Não dá para mim porque está chovendo. Não dá para mim porque está sol. É só ventilador na igreja, reclama. A gente põe o ar, Tá quente. muito frio. Tudo reclama. E o povo começou a ficar impaciente, só porque tinha que percorrer o caminho, rodear a terra de Edom por ali. Então, enfim, o povo de Israel, ele falou contra Deus e contra Moisés. Eles começaram a reclamar. Eles disseram assim: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Olha a murmuração do povo. Desde aí que o povo fica murmurando de tudo.
Já estamos enjoados desta comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo, sabe o quê? Cobras venenosas. Está aqui. Que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo, ele foi até Moisés. Entenda aí. Se você estiver acompanhando, você vai entender. Olha o que eles chegaram diante de Moisés e o povo falou. Está aqui no versículo 7. Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Quem era? Moisés. Nós pecamos, eles reconheceram que eles pecaram porque eles estavam murmurando, eles estavam impacientes. E o povo, continuando no versículo 7, falou para Moisés assim: ora, Moisés, ora ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. O povo de Israel pediu para que Moisés viesse orar por eles, para que Deus tirasse aquelas cobras ali. Continua ainda no versículo. E o texto que nós lemos aqui, de João 3, no versículo 14, diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, nós temos um entendimento aqui nesse versículo que nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que foi levantado na cruz e morreu por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, a cruz é o símbolo do novo nascimento. A fé em Jesus crucificado é o remédio para o pecado. Aleluia. Glória. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então, igreja, o novo nascimento é a transformação espiritual que ocorre quando o homem se arrepende e crê em Jesus. Nicodemos apresenta todos aqueles que têm religião, mas não têm relacionamento com Deus. Jesus nos convida a nascer do Espírito e viver uma nova vida de comunhão com o Pai. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos ter uma vida de comunhão com o Pai. Nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor. Então, igreja, é um pequeno texto de João, capítulo 3, que fala a respeito de Nicodemos, mas também traz grandes ensinamentos. Então, você que prega a palavra do Senhor com uma eloquência, eu trouxe algumas aplicações que você pode aplicar nesse texto e deixa o Espírito Santo te usar para ministrar a palavra do Senhor. E a aplicação que eu trouxe aqui fala, você pode aplicar no texto, nesse texto que estudamos esta noite de João, capítulo 3, você pode aplicar que Jesus quer transformar a sua vida e você já faz o seu esforço, você já faz o seu desenvolvimento na palavra do Senhor para estar ministrando. Você pode aplicar também falando sobre o novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Você pode aplicar também o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Você pode também aplicar, também relatar sobre o novo nascimento. O novo nascimento muda o nosso interior também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique com essa palavra, com esse estudo esta noite. Deixa Deus te usar. Amém.